Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário nesse dia abençoado, qual o Senhor preparou para que venhamos receber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus, Ele tem bênção para mim, Ele tem bênção para você, Ele tem promessas a serem cumpridas sobre as nossas vidas e que nós venhamos tomar posse de cada uma delas, porque grandes são as promessas que o Senhor tem para nos entregar. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o agir de Deus sobre a nossa vida. Então, que Deus desde já venha nos abençoar, que Ele venha trazer a paz, que Ele venha trazer o refrigério, que Ele venha nos ensinar a andar no caminho certo, a qual nós devemos trilhar todos os dias da nossa vida, buscando a presença do Senhor, estando na presença dEle, para glorificar e exaltar o nome dEle. Pois é para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele o louvor, é para Ele a nossa adoração. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, louvando, adorando e agradecendo o nome dEle. E cada dia a gente possa receber esse alimento diário, que alimenta o nosso espírito, que nos fortifica, que nos edifica e que nos traz a paz que tanto precisamos, a paz que o mundo precisa, só está nele. Só Ele pode nos dar essa paz. E hoje eu quero falar com você e compartilhar um pão diário. Lá em Mateus capítulo 7, quando o Senhor vem falando aqui no versículo 13, Mateus 7, 13, a palavra do Senhor diz assim nessa manhã: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, amado, Deus está falando aqui nessa palavra de dois caminhos, de duas portas. E qual é a porta que você quer entrar? Qual é o caminho que você está trilhando? Porque eles são duas portas, uma larga, uma estreita. São dois caminhos, um largo e um estreito. São duas classes de pessoas que ele fala. Duas classes, de muitos e de poucos. E dois alvos, da vida eterna ou da morte eterna. Amados, você escolhe ficar dentro ou fora desse caminho. Você escolhe estar dentro desse caminho ou você escolhe estar fora. Ou você escolhe ter o caminho que te leva para a vida eterna ou o caminho que te leva para a morte eterna também. Caminhos que o Senhor quer falar para nós amanhã, eles significam passagens, veredas, vias, ruas, vielas, talvez uma vila, mas eles servem para nos conduzirem para um determinado fim, para um determinado lugar. Você não caminha numa estrada, você não anda numa rua, você não anda numa passagem, você não anda numa via, se você não quiser chegar em algo, em algum caminho, em algum destino. Então os caminhos e as passagens, as ruas, elas servem para nos conduzir, para que nós possamos chegar num determinado lugar. E a Bíblia, nós acabamos de ler, ela dá diversas referências para nós em relação a caminho. Ela descreve horas caminhos certos, horas caminho errado, horas caminho de vida, horas caminho de morte. E ela nos adverte para o perigo do caminho que nos leva para a morte, dos que nos leva para a morte eterna. E nos adverte também do caminho que nos levará para essa vida eterna. E adverte-nos no perigo do caminho dos pecadores. E aponta, sabe para onde? Para o caminho dos justos. Nós, às vezes, queremos estar nessa porta larga pela facilidade, porque todo mundo faz, porque todo mundo está indo, todo mundo está desse jeito. Mas não é isso que a palavra nos ensina, não. De modo geral, os caminhos na Bíblia, eles podem ser entendidos de duas formas ou de duas maneiras, como você queira, distintas. Caminhos divinos e caminhos terrenos, que nos levam para perto de Deus,
e que pode nos levar para longe de Deus. Caminhos que nos levam para a vida eterna e caminhos que vai nos levar para a morte eterna. Esses trajetos, eles são opostos entre si. Eles nos conduzem a direções totalmente contrárias. E nós possamos entender nessa manhã que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se nós estamos pegando outro caminho que não seja por meio de Jesus, que não seja o caminho que Jesus está nos ensinando, nós estamos caminhando para a morte eterna. Nós estamos caminhando para onde a multidão, os muitos estão querendo caminhar. Amados, a porta é estreita, o caminho é estreito, o caminho é Jesus. E esses trajetos opostos, em direção à contrária de Deus, eles nos levam para a morte eterna. É mais fácil, é a facilidade. Todo mundo quer ir nesses caminhos, porque a facilidade é muito grande, mas lembre-se, eles nos conduzirão para um determinado lugar, para um determinado fim. E qual é o caminho, qual é o fim que você quer ter nessa tua caminhada, nessa tua jornada? Caminhos direitos ou caminhos tortuosos, como ele fala lá em Isaías 26? Porque ele se refere assim na sua palavra: caminhos tortuosos e caminhos direitos. O que nós temos? Onde nós temos caminhado? Qual é o destino que nós queremos chegar? Aonde é o fim da caminhada que eu e você queremos estar? Já em Romanos capítulo 3, versículo 15, ele fala o caminho de paz e o caminho de destruição. Por que o caminho de paz? Porque é o que vai nos levar para a vida eterna, que vai nos levar para Cristo. E a paz de Cristo excede sobre nós. Mas ele fala então o caminho da destruição, que vai nos levar para onde? Para ser consumido pelo fogo eterno, que vai consumir para sempre também. Porque às vezes, amado, nós nos preocupamos em ter uma vida eterna e nós sabemos que a vida eterna é com Deus, mas a gente não lembra que também no inferno a vida vai ser eterna, a tormenta vai ser eterna. Lá no livro de Mateus 7, o que nós lemos, ele vem falando do caminho estreito e do caminho largo, da porta estreita e da porta larga. No livro de Provérbios 15, Jeremias 21, ele se refere como caminho de vida e como caminho de morte. Qual é o caminho que você quer? Você quer a vida eterna ou você quer uma morte eterna no lago de enxofre, queimando, sendo consumido? Sabe, tudo isso nos faz pensar nessa manhã como estamos caminhando, como está a nossa caminhada com Deus. Será que nós estamos andando no caminho que nos leva para o caminho da vida eterna? Ou nós estamos andando no caminho que nos leva para a morte eterna? Lá no livro de Salmo 139, a partir dos versos 24, e também no Salmo 119, no verso 101, ele diz caminhos eternos e caminhos maus. Então, amado, todas as referências que eu dei para você aqui, elas estão falando e se referindo para a porta estreita, para a porta larga, para o caminho largo, para o caminho estreito, para o caminho de muitos, para o caminho de poucos. A palavra de Deus hoje que nós lemos nos retrata e nos revela isso. Enfim, todos esses contrastes, eles servem, sobretudo, para mostrar a excelência do caminho de Deus para a nossa vida, da contraposição do caminho do pecado que é adotado pelos homens. Nós precisamos ter um discernimento nessa manhã, para onde nós queremos ir, qual é o caminho que eu e você queremos fazer, aonde vai ser o nosso destino final. Será que é o céu ou o inferno? Será que é a porta estreita ou é a porta larga? Será que é o caminho largo ou o caminho estreito? O caminho largo de muitos ou o caminho estreito de poucos? Deus, ele fala conosco nessa manhã através dessa palavra. Deus, ele quer nos ensinar nessa manhã que nós precisamos trilhar o caminho certo, que nos leva à direção para Deus. Não o caminho que nos leva para longe de Deus, porque a facilidade hoje dos caminhos que nos levam para longe de Deus são tantas que muitas vezes nós esquecemos do caminho estreito, nós esquecemos que Ele é a porta, nós esquecemos que Ele está no caminho, porque olha o que Ele fala aqui para nós, no livro de João 10:10, para finalizar esse pão diário. Em verdade vos digo, o que não entrar pela porta do aprisco, não das ovelhas, mas
Sobre por outra parte, esse é ladrão e saqueador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e conduz para fora. Então, amados, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o pastor, ele nos conduz. Aqueles que entram por outro caminho, sem ser a porta, esse é ladrão, é saqueador. Mas nós precisamos estar ligados, atentos, que há caminhos que nós devemos tomar e seguir. Você pode estar compartilhando essa live para que outras pessoas também venham ter esse aprendizado nessa manhã. Para que nós possamos também entender o discernimento daquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, do caminho que Ele quer que nós venhamos traçar. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Os caminhos de Deus, eles retêm a essência de Deus. E a aparência sempre está relacionada à sua vontade, à sua obediência, o propósito aos seus mandamentos. Os caminhos de Deus, eles são perfeitos. Eles não se opõem aos caminhos do homem, mas eles são justos perante Deus. Por isso, o homem não consegue, às vezes, chegar ao Senhor utilizando dos seus próprios meios. Nunca nós vamos conseguir chegar ao Senhor utilizando dos nossos próprios meios, das nossas forças, das nossas vontades, do nosso jeito, como nós queremos, porque todos os caminhos parecem perfeitos, na verdade, mas só tem um que nos conduz a Deus. Tem pessoas que tentam pegar atalhos. Olha para sua mão. Nenhum dedo é igual, nenhum atalho é igual, mas só Ele nos leva para o caminho da vida eterna. Só o Senhor pode nos conduzir para a porta estreita, para o caminho estreito, porque Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. João 14,6, ele fala para nós que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Através dele nós podemos ter o acesso e um relacionamento verdadeiro e eterno com o Senhor. Através dele. E todas as outras alternativas que pretendem em redenção são enganosas. Quantas pessoas pegam atalho, porque essa é a intercessora, essa é a mãe. Não, amado, não é a mãe, não é o intercessor, não é o santo, não é a santa, não é o pastor, não é a pastora, não é o padre que vai te levar para Cristo. Que vai te levar é você reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Você vai estar ali entrando no caminho do Senhor, no caminho que nos leva à paz, nos caminhos que nos leva para a vida eterna, no caminho que nos leva para a presença de Deus. É interessante que lá no livro de Atos, capítulo 24, versículo 22, vem falando que também foi dado esse nome aos primeiros cristãos, às primeiras pessoas que caminharam com Jesus. Se chamava seguidores do caminho. Seguidores do caminho. O caminho da excelência. É esse caminho que Deus fala para nós hoje, o caminho do amor, que está acima de tudo, de todas as coisas, acima de todos os dons, de todos os talentos. É o amor presente de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Não andar em caminhos que nos levam para a morte, mas para caminhos que nos levam para Deus. E qual é a tua decisão hoje? Qual é o caminho que você tem tomado? Qual é o caminho que você quer que hoje você venha trilhar na sua vida? Se você está andando por um caminho largo, indo para uma porta larga, Jesus te chama hoje. Talvez você esperasse uma palavra diferenciada, uma resposta de Deus, mas Ele está te dizendo que todas as coisas só mudarão quando você estiver nesse caminho, quando Jesus for teu alvo, quando Jesus estiver na direção da tua vida. Muitas coisas na nossa vida, amada, elas só vão começar a acontecer, elas só vão começar a ser liberadas no propósito espiritual, quando Deus faz parte da nossa vida, quando o Senhor nos conduz, quando é o Senhor que está na direção de tudo e todas as coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos conhecer um caminho de paz, um caminho de justiça, um caminho das veredas, como ele diz no Salmo 23, me conduz pelo caminho, pelos pastos verdejantes, pela vereda da justiça, para que nós venhamos o quê? Estarmos transformados, para que nós venhamos estar buscando a entrar por essa porta e
e ouvir a voz do nosso pastor. Que nós possamos tomar posse dessa palavra, que nós possamos nessa manhã refletir a nossa caminhada, que nós possamos refletir nessa manhã quais são os caminhos que eu tenho tomado. Amados, não fique indo ali, vindo aqui e outra hora ali. Siga um caminho só. Não fique buscando, às vezes, destinos e fins num caminho largo e depois volta para o estreito. O Deus fala contigo hoje nessa manhã que estreita é a porta, estreito é o caminho, mas grande é a vitória daqueles que permanecem, daqueles que caminham com Cristo, daqueles que estão em Cristo. Então Deus hoje nos responde nessa manhã. Vamos voltar, ter consciência de onde quer que nós venhamos estar, qual será o nosso destino final. Ou afinal, o caminho, ele sempre vai nos conduzir para um determinado fim, para um determinado lugar. E qual é o lugar que você quer chegar? Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus, que Deus abençoe a vida da Beatriz, da Karina, do Ralph, da Lucileia, da Helena Pina. Para você que está aí online já, que Deus te abençoe. Para você que vai assistir depois, outra hora, Deus quer falar contigo também. Deus não vem só com manto, com mistério, com rolo, mas Ele vem com ensinamento. Ele vem com palavras que nos levam para o caminho da vida eterna. E que nós possamos nessa manhã tomar posse dessa palavra. E que o caminho da vida eterna seja o caminho que nós venhamos traçar. Que o caminho da vida eterna seja o caminho que nós queremos chegar nesse lugar. Porque, amado, não existe nada pior do que você também viver uma vida eterna no inferno, queimando. Deve ser tormenta. A palavra de Deus diz que é tormenta. Não queira isso para a sua vida. Jesus está voltando. Jesus está nos chamando. Jesus está usando os seus servos para pregar a palavra dele a tempo e fora de tempo. E ele está usando as estratégias que ele tem, ele está usando os recursos que ele tem. Esse recurso de eu estar sentado em frente desse celular aqui pregando para você, é Deus te alertando, é Deus usando os recursos que ele está tendo para que ele possa falar com mais vidas e mais pessoas, para que eles voltem para esse caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele. João diz isso para nós, João 14, versículo 6 diz isso para nós. Não adianta querer pegar atalho, intercessores, mãezinha, inha, santinho. Não tem nada disso, amado. Santos somos todos nós. Nós somos santos de Deus, lutando contra o pecado, mas somos chamados e santificados pelo sangue de Deus. Que Deus possa falar no teu coração nessa manhã, que você possa tomar uma decisão de querer seguir esse caminho. E para querer seguir esse caminho, você também tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque para andar nesse caminho só anda com Ele. Para chegar nesse caminho tem que ser com Ele, porque Ele é o caminho. Então que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Pai amado, Pai santo, Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nesse momento, Senhor, eu oro por essas vidas que estão assistindo online, por essas vidas que vão ainda assistir, porque não importa a hora, não importa o momento, não importa o dia. E se eles ouvirem e pararam diante da frente desse celular, é porque tu tem um propósito, tu tem um destino final para cada um deles. Tu tem um final para cada um deles. Tu tem uma chegada para cada um deles, Pai amado, Pai santo. Então, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, nos livra das ciladas do diabo. Senhor, nos coloca nesse caminho estreito para que nós possamos chegar à porta estreita, para que nós possamos ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, e que Ele venha nos conduzir nessa caminhada. Ah, Deus amado, tira nesta manhã impedimento, tira atrapalho, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo armou, planejou, arquitetou, Senhor, contra esta vida. Nós estamos repreendendo no poder e autoridade do teu nome. Repreenda todo o mal, Senhor, todo o dardo inflamado, toda a seta do maligno, todo o levante, todo o propósito de Satanás contra a tua vida. Deus está bradando hoje, repreendendo esse mal. Deus está quebrando o dardo, Deus está despedaçando as lanças, Deus está queimando carros de fogo que estavam em direção à tua vida. Deus está te dando livramento, Deus está te dando escape, Deus está te botando na direção certa, no caminho certo. Então recebe nesta manhã a bênção de Deus, recebe o milagre de Deus sobre a tua vida, e que a graça e o poder do nome do Senhor Jesus Cristo venha te alcançar nessa manhã, que você venha sentir a verdadeira paz que excede de dentro para fora, a verdadeira prosperidade que vem de dentro para fora, o verdadeiro amor que preenche o vazio do nosso coração, que se chama Jesus, possa hoje estar preenchendo o teu coração, que esse vazio seja
é preenchido hoje pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e que o amor de Deus se manifeste através das nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Tenha um excelente final de semana e que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre, pois essa é a vontade do Pai, que você esteja no caminho certo, na direção certa e que você chegue no lugar certo, que esse destino a qual essa avenida, essa rua, essa viela, essa passagem que você esteja caminhando, ela seja o caminho que te leva e te conduz para a vida eterna. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a graça e o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. Já vamos nos preparando, eu já estou em oração para a semana de oração que já está se aproximando e que Deus venha nos conduzir todos os dias da nossa vida. Fique com Deus, Deus te abençoe.